Bom dia, pessoal do segundo ano. Tudo bem com vocês? Então, a aula dessa semana vai ser um pouquinho diferente, tá? A nossa ideia é olhar um pouquinho para os temas principais do que a gente tem estudado até agora, nesse último bimestre, né? No finalzinho do passado e no início desse. E então a gente vai retomar as ideias principais, tá bom? Para ajudar vocês a focarem um pouquinho melhor no que é que pode estar caindo na prova de vocês ou tirar alguma dúvida mais pontual, tá bom? Lembrando, gente, que a minha prova ela é sempre um pouquinho mais teórica, tá? Sempre tem algum ou outro exercício um pouco diferente ali, mas a ideia é, eu quero que vocês compreendam os conceitos, porque com a compreensão dos conceitos, vocês conseguem fazer qualquer questão, tá bom? Então, ó, a gente vai começar pela definição da célula galvânica. O que é uma célula galvânica? Ela é uma pilha, ela é um dispositivo que armazena energia de uma forma química e libera isso na forma de eletricidade. Qual que é a construção padrão? Tenho dois eletrodos. No caso aqui, se a gente der uma olhada, ó, eu tenho o eletrodo de zinco e eu tenho o eletrodo de cobre. Eu tenho um fio metálico que faz a condução entre eles, tá bom? E entre as duas soluções em que eu tenho aqui a placa de zinco mergulhada numa solução de sulfato de zinco, a placa de cobre mergulhada numa solução de sulfato de cobre, eu tenho uma ponte salina, que basicamente é o quê? É um gel que tem um sal aqui dentro que vai servir como portador de carga para transporte de elétrons. E aí eu fecho meu sisteminha. Por que a lâmpada está acesa? Ela está mostrando para mim que eu não estou consumindo energia elétrica, tá bom? Que eu estou gerando energia elétrica. Essa é a ideia principal. Bom, lembrando então o que é a célula galvânica, o que mais que a gente tem que saber fazer, tá? Uma das coisas, a gente precisa saber fazer o balanceamento de elétrons, como a gente já fez lá atrás, e a gente tem que saber calcular o que? A DDP da pilha ou diferença de potencial, tá bom? Então, toda vez que cair um exercício assim, vocês vão ter uma tabelinha lá. E essa tabelinha, gente, ela vai ter o potencial de redução, tá bom? E aí, com relação ao potencial de oxidação, por exemplo, o que a gente tem que lembrar? O potencial de oxidação é sempre a reação contrária, tá bom? À de redução. E nessa reação, a gente vai ter o seguinte também: o valor em volts ali, o delta E, ou esse E zerinho aí que tá aí, a gente inverte o sinal. Então, vamos supor, se o cobre aqui, ó, ele está recebendo 2 elétrons e o potencial dele aqui é mais 0,34. Isso aqui é potencial de quê? Redução, porque ele está recebendo elétrons. Qual que é o potencial de oxidação do cobre? É a reação contrária. É o cobre metálico virando cobre 2 mais 2 elétrons. Só que aí a DDP deixa de ser 0,34 e passa a ser menos 0,34. Eu inverti a reação, eu inverto o sinal, tá bom? Aqui em cima, ó, eu tenho potencial de oxidação do zinco, ó, zinco metálico indo para zinco 2 mais 2 elétrons. Ó o delta E aqui, ó, mais 0,76. Ah, como geralmente o exercício dá isso pra gente? Ele dá só os de redução. E aí seria a reação contrária, né? Zinco 2 mais 2 elétrons, formando zinco metálico. E aí o potencial de redução dele é menos 0,76 e não 0,76 positivo. Então, geralmente as reações vão vir para vocês como reações de redução, e aí a gente tem que encontrar aquele elemento que vai sofrer oxidação. A gente olha o potencial de redução. O elemento que tem o maior potencial de redução, ou mais positivo, é o que vai sofrer redução. E o outro a gente inverte. Ele vai sofrer oxidação e aí a gente inverte o sinalzinho também, tá bom? Aqui ele fez a semi-reação de oxidação, que está aqui em cima, a semi-reação de redução, que está aqui embaixo, e aí ele somou os dois valores. Veja que como aqui já está o potencial de oxidação e o de redução, eu não preciso usar nenhuma regrinha. Eu vou só somar os dois. Então, 0,76 mais 0,34, 1,10 volts. Tá bom? Aí a reação, aí ele só balanceou. Tem 2 elétrons do lado esquerdo, 2 do lado direito, corta, corta. Cobre 2 mais, desce, tá aqui. Zinco metálico desce, tá aqui. Aí eu tenho a seta, que é a seta de indicativo de reação. Zn2 está aqui, desce. Cobre metálico está aqui, desce. Tá bom? Bom, isso aqui é a ideia. Ah, e a formulinha genérica, quando eu só tenho o potencial de redução? Sempre vai ser
O ΔP, aliás, o DDP vai ser sempre o potencial maior menos o potencial menor. Ah, mas e se o elemento tem um potencial de redução negativo? Menos com menos é mais, tá bom? Se eu fosse representar, por exemplo, essa reação que está aqui, mas não o potencial de oxidação como ele fez, mas o de redução do zinco. Se o potencial de oxidação é 0,76, o de redução é menos 0,76. Tá ok? Ah, qual que é o potencial de redução do cobre? Está aqui, ó, mais 0,34. Qual que é a formulinha? O maior potencial menos o menor. Então, é esse menos esse. Menos com menos dá mais. Vocês vão vendo que dá o mesmo resultado, tá bom? Então, 1,1 volt. Ok? Bom, então com isso a gente relembrou o quê? Relembrou da pilha, relembrou balanceamento de reações, ó, 2 elétrons cortando com 2 elétrons, tá bom? Relembrou o que são os polos da pilha, relembrou como calcula isso, o que são semi-reações de oxidação e redução, tá? Então, deixa eu apagar tudo isso, a gente vai para o próximo slide. Opa, não tá indo. Ah, agora foi. Ou não foi, né? Pronto, gente, agora foi. Bom, outras coisas que a gente precisa relembrar. A gente relembrou da semi-reação de oxidação, semi-reação de redução, relembrou o que é a célula galvânica, mas ainda falta falar de quem? Dos polos, né, que a gente chama de cátodo e ânodo. Então vamos lá. Nessa reaçãozinha aqui que eu estou gerando energia elétrica, eu tenho a reação antes do lado esquerdo e depois do lado direito. O que a gente consegue ver? Ó, o zinco está oxidando e o cobre está reduzindo. A passagem de elétrons, então, ela está se dando do zinco para o cobre, tá bom? Bom, quem que é o ânodo? O ânodo é o que a gente chama de polo negativo. É onde ocorre a oxidação. Ah, e qual que é o outro polo, então? O outro polo vai ser quem? Vai ser o cátodo. O cátodo é o polo positivo, aonde acontece a redução. Tem também um outro macetinho que fala assim, ó, cátodo é para onde os cátions vão, tá bom? E o ânodo é para onde os ânions vão. O que mais que a gente precisa lembrar? Redução é a mesma coisa que ganhar elétrons. Quem ganha elétrons e sofre redução é o nosso agente oxidante, porque ele provoca oxidação, tá? Oxidação é a perda de elétrons, então é o elemento que está perdendo elétrons. Outro nome que a gente usa para o elemento que está sofrendo oxidação é agente redutor, porque ele provoca a redução, tá bom? Bom, então a gente relembrou toda essa partezinha aqui. O que mais que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar do que é galvanização. Bom, a gente estudou uma série de processos, alguns inclusive metalúrgicos nas últimas aulas, certo? Aquilo lá mostrou para a gente que o processo de obtenção de várias ligas metálicas, na verdade, eles são processos químicos de oxidação e redução, tá bom? Bom, galvanização é um deles, tá? É o nome dado ao processo de revestimento de um metal por outro mais nobre, com o objetivo de evitar corrosão ou aprimorar a sua aparência. O ferro e o aço são exemplos de materiais muito utilizados na indústria e na produção de inúmeros produtos, tá bom? Bom, outros exemplos, por exemplo, não sei se vocês já viram aquela telha de zinco. A telha não é de zinco de verdade, ela é de metal ou de aço e ela é galvanizada em zinco, ou seja, o zinco é depositado ali na superfície, tá? Bom, o que mais que a gente precisa relembrar? A gente precisa relembrar eletrólise ígnea, que é quando eu tenho um composto iônico fundido. Fundido é a mesma coisa que derretido, tá bom? Então, o que eu vou ter ali? Eu derreto o meu sal iônico, meu composto iônico, forço a passagem de corrente elétrica lá por dentro, e aí eu provoco oxidação e redução dos íons que estão lá presentes. Então, por exemplo, se eu derreto o sal de cozinha, como está aqui nesse exemplo, que está aqui embaixo nessa figura, o elemento positivo, que é o Na+, ele vai lá, vai receber elétrons, ele vai passar para o estado de sódio metálico, tá bom? A gente só consegue, gente, obter sódio metálico através de eletrólise ígnea, tá bom? Ah, e no outro polo, polo positivo, os elementos que estão doando elétrons, é o íon do cloro, que é o Cl-. Aí ele doa, ele se
converte novamente num gás, tá bom? Porque ele deixou a forma dele iônica e é liberado como Cl2 e pode ser aproveitado para inúmeras coisas, entre elas a produção de água sanitária, tá bom? Bom, por que é importante saber o processo de eletrólise ígnea? Alguns metais que têm alto potencial de oxidação, como é o caso do sódio, a gente só vai conseguir obter eles através de eletrólise ígnea, e a gente já viu que esse é um processinho meio caro, tá bom? Bom, se a gente falou de eletrólise ígnea, a gente tem que falar de eletrólise aquosa. O que é a eletrólise aquosa, gente? É quando agora, em vez de eu derreter o meu composto iônico, eu vou dissolver ele em água. E aí eu vou colocar uma bateria, ligar dois polozinhos lá, um cátodo e um anodo, e aí eles vão entrar em reação e eu vou obter produtos diferentes. Qual que é o diferencial da eletrólise aquosa para a ígnea? Agora, gente, eu tenho que levar em consideração a autoionização da água. E o que é a autoionização da água? É a água se dividindo em íons H+, e OH-. Então agora eu não vou ter só o meu cátion ali do meu sal e o meu ânion do meu sal. Eu vou ter o cátion do meu sal e H+. Eu vou ter o ânion do meu sal e OH-. E aí eu tenho que olhar a filinha de descarga. Essa fila diz para mim, gente, quem que vai ser o elemento que vai sofrer oxidação e quem que vai ser o elemento que vai sofrer redução, tá bom? No caso dos íons positivos, ó, eu vou ter uma prioridade de descarga primeiro da família 1A, então primeiro os íons 1A, tá? Na verdade, aqui é o contrário, tá? Os íons da família 1A eles vão descarregar por último, tá bom? Depois, o da 2A, eu que olhei aqui a setinha e olhei errado, tá, gente? Desculpa. Depois, os íons da família 2A, depois o alumínio, depois hidrogênio, depois todos os outros cátions. Então, todos os outros cátions que não sejam da família 1A, 2A ou alumínio, eles têm prioridade de descarga, eles vão descarregar primeiro. O que isso quer dizer? Que eles é que vão para o estado metálico. O nosso salzinho aqui, se fosse o sódio, por exemplo, que é da família 1A, ó, ele ia ficar aqui. Ele não ia ir para o estado metálico. De novo, isso justifica o fato da gente só conseguir produzir sal metálico pela eletrólise ígnea, tá bom? Bom, e os ânions? A gente também vai ter uma fila de descarga. E a gente tem o OH- ali bem no meio, ó. Quem são os elementos que não vão ter prioridade? Qualquer íon com carga que ele tenha oxigênio. Então, NO2-, NO3-, SO4-2-, SO3-2-. Qualquer ânion oxigenado não tem preferência de descarga. Quem mais não tem preferência? Flúor. Aí depois o OH, que é o próprio OH da água, tá joia? E depois todos os demais ânions. Então, qualquer outro elemento negativo que não seja um ânion oxigenado e que não seja o flúor, tem preferência de descarga. Ah, se fosse cloro aqui, ele ia ter preferência? Ia. Se fosse bromo, ele ia ter preferência? Ia. Tudo bem? Bom, gente, a base para fazer essa segunda prova, essa terceira prova mensal de vocês é dar uma relembrada em todos esses conceitos. Eu sei que a gente estudou muita coisa já. Se a gente parar para pensar do início do ano até agora, a gente já passou por mais de 100 páginas do livro, tá bom? Eu sei que é muita coisa e é por isso que eu estou dando essa aula de revisão para vocês, com o intuito de focar no principal do que a gente aprendeu nesse módulo, tá bom? Bom, gente, então é isso. A gente se vê de novo na semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau.